Aos 66 anos, eu já não esperava grandes surpresas do coração. Aprendi a cultivar meus dias com o silêncio bom da leitura, as caminhadas no parque e o prazer simples de preparar um café bem feito. Os amores, eu acreditava, tinham ficado no passado, guardados em fotografias e lembranças que às vezes me arrancavam um sorriso, outras, uma pontada de saudade. Naquela manhã de sábado, saí mais cedo do que o habitual. O céu estava limpo, e um vento suave balançava as folhas do ipê que florescia na esquina do meu prédio. Decidi parar no café novo que abriram na rua ao lado. Gostava de observar os lugares enquanto ainda guardavam o frescor das primeiras horas do dia. Entrei e fui recebida pelo aroma de pão recém-saído do forno. Escolhi uma mesa perto da janela, pedi um cappuccino e um pedaço de bolo de laranja. Enquanto esperava, folheava um livro que sempre carregava na bolsa, meu companheiro silencioso para momentos de espera. Foi quando senti. Não sei explicar como, mas percebi um olhar pousando sobre mim. Levantei os olhos e o vi. Um homem, alguns passos adiante, examinava o cardápio com uma calma curiosa. Tinha os cabelos grisalhos, a barba bem aparada e um sorriso discreto, quase como se fosse segredo dele com o mundo. Nosso olhar se encontrou por um instante. Foi rápido, mas intenso o suficiente para que eu sentisse o coração acelerar, um tropeço inesperado no ritmo sereno que ele havia aprendido a manter. Voltei a atenção para o livro, mas as palavras já não faziam sentido. Ele se aproximou do balcão, pediu algo, agradeceu à atendente e, quando se virou, nossos olhos se cruzaram de novo. Dessa vez, ele sorriu, e havia algo nesse sorriso que parecia me convidar a lembrar que a vida sempre guarda espaço para o novo. Não sei se foi coragem ou impulso, mas acabei retribuindo o gesto, um pouco tímida, um pouco curiosa. Percebi que, por dentro, algo se movia, um pressentimento suave de que aquele sábado poderia ser mais do que apenas mais um dia. Quando ele se aproximou da minha mesa, senti como se o ar tivesse ficado mais leve, ou talvez fosse eu quem, de repente, respirava de outra forma. Trazia na mão uma xícara fumegante e um prato com um pão artesanal. Parou a uma distância respeitosa, mas seus olhos, de um castanho tranquilo, me encontraram como quem procura uma confirmação silenciosa. Bom dia, disse ele, com um timbre que parecia carregar histórias. Este lugar é mesmo um achado, não é? Sorri, um pouco surpresa por ele ter iniciado a conversa. É, sim. Passei aqui por acaso, e decidi experimentar. Ele olhou ao redor, depois voltou o olhar para mim. Posso me sentar? Prometo não interromper seu livro. Assenti, sentindo o calor do cappuccino entre os dedos, como se aquilo pudesse me manter ancorada. Ele puxou a cadeira, ajeitou-se e, por um momento, ficou apenas observando o movimento da rua através do vidro. Havia algo sereno em sua presença, um silêncio confortável que raramente encontramos em quem acabamos de conhecer. Sou o Miguel, apresentou-se, estendendo a mão. Helena, respondi, apertando-a suavemente. A conversa começou tímida, feita de pequenos comentários sobre o café, o aroma do pão, o clima agradável. Mas, aos poucos, ganhou corpo, como se cada frase fosse abrindo espaço para outra, revelando camadas de nós dois que nem sabíamos querer mostrar. Falamos de livros, de viagens antigas, de filmes que nos marcaram. Eu me pegava rindo, lembrando de histórias que nem sempre contava. Era como se, ao seu lado, minha memória se tornasse mais leve, e o presente, mais cheio de possibilidades. Quando me dei conta, mais de uma hora havia passado. A luz do sol atravessava o vidro, criando desenhos dourados na mesa entre nós. E eu, que havia chegado ali apenas para um café rápido, percebia que estava vivendo um daqueles encontros que chegam sem aviso, mas que transformam a rotina em algo cheio de promessa. Antes de se levantar, Miguel olhou para mim de um jeito que me fez sentir vista de verdade. Gostaria de continuar esta conversa outro dia. Que tal um passeio pelo parque amanhã? Senti um calor suave subir ao rosto, algo entre surpresa e alegria. Eu adoraria, respondi, quase sem pensar. Ele sorriu, e aquele sorriso parecia carregar uma certeza silenciosa. Algo novo estava começando, e eu estava pronta para recebê-lo. Passei o resto do sábado com um sorriso escondido no canto dos lábios. Era impossível evitar. Cada vez que eu lembrava do jeito como Miguel havia me olhado antes de se despedir, sentia um calor discreto percorrer o peito. Há quanto tempo eu não experimentava aquela sensação tão simples e, ao mesmo tempo, tão poderosa.
Há de ser notada, escolhida, convidada a descobrir algo novo. No domingo, acordei mais cedo do que o habitual. Escolhi com cuidado uma roupa confortável, um vestido leve, azul claro, e um lenço estampado que costumava usar em ocasiões especiais. Não era vaidade exagerada, era apenas a vontade de estar presente por inteiro naquele momento. Cheguei ao parque alguns minutos antes do horário combinado. O sol filtrava-se pelas árvores, criando manchas douradas no caminho de pedrinhas. Crianças corriam atrás de bolas coloridas, e um grupo de pessoas praticava alongamento perto do lago. Tudo parecia mais vivo, como se o mundo tivesse recebido um toque de frescor só para nos acolher. Miguel já me esperava, encostado no corrimão de madeira junto ao mirante. Usava uma camisa clara, dobrada nos cotovelos, e trazia um livro debaixo do braço. Quando me viu, sorriu de um jeito que fez o tempo desacelerar. Bom dia, Helena. Sua voz soou calorosa, quase íntima. Pensei que podíamos caminhar até o jardim de rosas. É tranquilo por lá. Começamos a andar lado a lado, trocando pequenas observações sobre o parque. Aos poucos, o diálogo foi se abrindo para histórias de vida. Ele contou sobre sua paixão por fotografia, sobre as viagens que fazia sozinho desde que se aposentara. Eu falei sobre meus pequenos rituais, os livros que colecionava, o prazer de cozinhar para amigos. Enquanto caminhávamos, percebi que não havia pressa em suas palavras. Miguel parecia saborear o instante, como quem entende que o tempo, quando vivido com atenção, se expande. Paramos perto de um banco sombreado. Ele tirou o livro da bolsa, uma coletânea de crônicas, e comentou: "Gosto de trazer algo para ler quando venho aqui. Posso compartilhar um trecho?" Assenti, e ele começou a ler. Sua voz era serena, cheia de pausas que davam vida às frases. Enquanto ouvia, senti uma emoção silenciosa nascer dentro de mim, a certeza de que estava diante de alguém que enxergava beleza onde poucos olham. Quando ele terminou, ficamos um instante em silêncio, observando o reflexo da luz na água. Miguel virou-se para mim, com um brilho divertido no olhar. Acho que a melhor parte de tudo isso é poder redescobrir que ainda temos tanto para viver, não acha? Eu concordei, deixando que um sorriso largo escapasse. Sim, havia um universo inteiro dentro daquele simples convite para caminhar. Voltei para casa naquele domingo com uma leveza que não sentia havia anos. Abri as janelas, deixei o vento entrar e fiquei algum tempo apenas olhando a cidade lá fora, como se cada detalhe tivesse ganhado um brilho diferente. O passeio com Miguel não havia sido apenas uma caminhada. Tinha sido um lembrete delicado de que a vida ainda podia me surpreender. Na segunda-feira, enquanto preparava o café, encontrei no bolso do vestido o pequeno cartão que ele me dera antes de nos despedirmos. "Caso queira continuar a conversa, aqui está meu número", ele havia dito, quase com timidez. Sorri sozinha, girando o cartão entre os dedos. Enviei uma mensagem curta: "Obrigada pelo domingo. Foi especial." Não demorou muito para o telefone vibrar. "O prazer foi todo meu. Que tal um café depois do trabalho amanhã?" Aceitei antes que a coragem me abandonasse. No dia seguinte, cheguei ao mesmo café onde tudo começara. Miguel já estava lá, sentado à mesa perto da janela, com 2 xícaras fumegantes. Quando me aproximei, ele se levantou, um gesto simples que me fez sentir valorizada. "Fico feliz que tenha vindo", disse ele, abrindo um sorriso que iluminou o espaço ao nosso redor. Conversamos sobre coisas triviais, um filme novo, um restaurante que ele queria me mostrar, histórias de quando éramos mais jovens. Mas havia também momentos em que o silêncio falava mais alto do que qualquer frase. Bastava um olhar, e parecia que estávamos construindo uma linguagem só nossa. Quando o café já esvaziava, Miguel apoiou os cotovelos na mesa e me observou com atenção, como se quisesse guardar cada traço do meu rosto. "Sabe, Helena, às vezes a gente acha que já viveu o que tinha para viver, e então aparece alguém que bagunça todas as nossas certezas." Senti o coração acelerar, o mesmo tropeço suave que me acompanhava desde o primeiro olhar. Havia um calor novo no ar, mas também uma serenidade que me fazia confiar naquele instante. "Talvez seja isso que deixa a vida bonita", respondi. "Nunca saber exatamente quando algo bom vai nos encontrar." Ele assentiu devagar, mantendo os olhos nos meus. Por um momento, o mundo do lado de fora desapareceu. Havia apenas nós dois, sentados naquele café, partilhando a descoberta de que,
mesmo depois de tantos anos, o coração ainda era capaz de se reinventar. Aquela noite, ao chegar em casa, preparei um chá de camomila e sentei-me perto da janela, olhando as luzes da cidade se espalhando pela escuridão. Era curioso como um simples café tinha se transformado em um convite silencioso para revisitar meus próprios sonhos. Miguel não era apenas um novo conhecido. Ele parecia carregar uma chave que abria portas que eu havia deixado trancadas por tanto tempo. No dia seguinte, ele me ligou cedo, com uma voz animada. "O parque está lindo hoje. Quer caminhar comigo de novo?" Encontrei-o perto do lago, onde o sol refletia como um cristal líquido. Ele trazia uma pequena cesta com frutas e pães. Rimos quando percebi que estávamos prestes a improvisar um piquenique. Escolhemos um gramado sob uma árvore, e ali, entre mordidas e risadas, algo se instalou com naturalidade, uma sensação de parceria que eu não experimentava havia anos. Miguel começou a falar sobre uma viagem que sonhava fazer, um roteiro de trens pela serra. Contou com entusiasmo sobre as paisagens, o frio gostoso das manhãs, as paradas em pequenas cidades para provar cafés locais. Seus olhos brilhavam, e, sem perceber, ele me incluía nos planos. "Você iria adorar, Helena. Imagino você fotografando as flores nas janelas das casas antigas." Ouvir meu nome assim, no meio de uma frase que falava de futuro, me tocou profundamente. Era como se ele dissesse, sem palavras, que havia espaço para mim em seus próximos capítulos. "Faz tanto tempo que não penso em viajar acompanhada", confessei. Mas, de repente, a ideia parece tão natural. Ele sorriu, um sorriso sereno, mas cheio de promessa. Ficamos em silêncio por um instante, apenas observando o céu azul através das folhas. Ali, percebi que o mais bonito não era o plano em si, mas a coragem de imaginar juntos. Quando nos despedimos, senti que havia ganhado mais do que um novo amigo ou um interesse romântico. Eu havia recuperado um pedaço de mim mesma, a parte que ainda sabe sonhar. Os dias que se seguiram foram leves e cheios de pequenas surpresas. Não se tratava de grandes gestos, mas de detalhes que faziam meu coração sorrir. Uma mensagem inesperada pela manhã, um telefonema rápido no meio do dia, uma lembrança compartilhada de algo engraçado que nos aconteceu anos atrás. Cada interação trazia consigo uma sensação de intimidade silenciosa, como se estivéssemos construindo algo delicado e precioso. Um fim de tarde, Miguel me convidou para caminhar ao longo do rio. A luz dourada refletia na água, pintando o céu de cores quentes. Caminhávamos lado a lado, sem pressa, trocando comentários sobre as gaivotas que se equilibravam nas margens e sobre a brisa que fazia os cabelos dançarem. "Sabe, Helena", disse ele de repente, olhando para mim com atenção, "é incrível como a vida nos surpreende quando menos esperamos. A gente acha que já viu de tudo, mas aí, bem, olha para mim agora." Sorri, sentindo uma pontada de emoção. "É verdade. Nunca pensei que algo assim pudesse acontecer nesta fase da vida." Houve um momento em que nossas mãos quase se tocaram. Não foi forçado, nem planejado. Foi um instante natural, cheio de significado silencioso. Miguel segurou minha mão com delicadeza, como quem sabe que cada gesto importa. Meu coração disparou, mas havia calma naquilo, uma serenidade que só surge quando confiamos no outro. Sentamos em um banco próximo à água, ainda de mãos dadas, e conversamos sobre pequenas memórias da juventude, rindo de nossas próprias travessuras. Descobri que ele tinha um senso de humor suave, capaz de iluminar qualquer dia cinzento. Enquanto o sol desaparecia no horizonte, senti que aquele vínculo estava se tornando algo mais profundo do que simples companhia. Era uma conexão feita de atenção, respeito e, acima de tudo, da capacidade de redescobrir a alegria de estar com alguém, sem pressa e sem expectativas exageradas. Ao nos despedirmos naquela noite, percebi que algo dentro de mim havia mudado. Meu coração, que antes batia no ritmo monótono da rotina, agora pulsava com uma melodia suave, cheia de esperança. E, pela primeira vez em muito tempo, eu estava pronta para seguir o fluxo da vida, com coragem, com curiosidade, e com ele ao meu lado. No sábado seguinte, Miguel me surpreendeu com um convite diferente. Que tal passarmos o dia explorando um pouco da cidade? Sem pressa, sem compromissos. Apenas nós e o que der vontade de descobrir. Aceitei com entusiasmo, sentindo uma alegria quase infantil. Nos encontramos cedo,
E ele trouxe uma mochila com lanches e uma pequena garrafa de suco de frutas. Caminhamos por ruas que eu conhecia bem, mas que, naquele dia, pareciam novas, iluminadas pelo olhar curioso dele. Paramos em uma feira de artesanato, rimos com os objetos mais inusitados, e ele comprou uma pequena escultura de cerâmica, dizendo que me lembrava de algo delicado e bonito. À tarde nos levou a uma pequena livraria que ambos amávamos. Passeamos entre prateleiras, compartilhando livros que marcaram nossas vidas. Miguel escolheu um romance antigo e me disse: sempre achei que certos livros têm o poder de nos lembrar quem realmente somos. Acho que você vai gostar deste. Sentei-me em uma poltrona próxima, e ele ao meu lado, enquanto folheávamos nossas escolhas. Em algum momento, nossas mãos se tocaram novamente, e desta vez não havia hesitação. Era natural, confortável, como se estivéssemos completando algo que havia ficado em pausa por anos. Mais tarde, sentamos em um café próximo, compartilhando um bolo de chocolate e conversando sobre sonhos pequenos e grandes. Falamos sobre viagens, sobre lugares que ainda queríamos conhecer, sobre aquelas memórias que nos arrancam um sorriso só de lembrar. Miguel tinha uma forma de ouvir que me fazia sentir especial, importante, presente de um jeito que eu não sentia há muito tempo. Quando o dia começou a se despedir, caminhamos até um pequeno mirante que oferecia vista para a cidade inteira. O céu tingia-se de tons de rosa e laranja, refletindo na água do rio e nas janelas dos prédios. Fiquei silenciosa por alguns minutos, absorvendo o momento, sentindo a intensidade suave daquele dia perfeito. Miguel aproximou-se, colocou a mão na minha cintura com delicadeza e disse: obrigado por compartilhar este dia comigo, Helena. Espero que seja apenas o primeiro de muitos. Senti uma emoção silenciosa, um calor gostoso se espalhando pelo peito. Eu também espero, respondi, com um sorriso que dizia tudo sem precisar de palavras. Naquele instante, percebi que a vida, mesmo depois de tantos anos, ainda nos presenteia com momentos de beleza inesperada. E que, às vezes, é preciso apenas se permitir viver o que o coração deseja. Os dias seguintes foram marcados por encontros simples, mas cheios de significado. Cada conversa, cada gesto, cada olhar parecia construir uma ponte invisível entre nossos mundos. Descobri que Miguel tinha o dom de perceber coisas sutis, o jeito que eu franzia a testa quando pensava, ou o brilho nos meus olhos quando algo me encantava. Numa tarde de terça-feira, ele me convidou para conhecer um pequeno jardim botânico nos arredores da cidade. Caminhamos entre caminhos floridos, árvores antigas e bancos escondidos sob sombras acolhedoras. Ele falava das espécies com entusiasmo, compartilhando curiosidades e histórias de viagens que fizera para vê-las. Eu ouvia atentamente, encantada não apenas pelo conhecimento dele, mas pela maneira como sua paixão parecia contagiar tudo ao redor. Em um ponto do jardim, encontramos um banco isolado, rodeado por flores de cores vibrantes. Sentamos lado a lado, e um silêncio confortável tomou conta do espaço. Não era preciso falar. A presença do outro já dizia muito. Miguel olhou para mim e comentou: sabe, Helena, às vezes penso que é raro encontrar alguém com quem possamos simplesmente ser. Sem máscaras, sem pressa. Assenti, sentindo que meu coração concordava em silêncio. É verdade. É tão raro que, quando acontece, precisamos valorizar cada instante. A mão dele encontrou a minha novamente, desta vez segurando-a com firmeza delicada. Era um toque que transmitia segurança, cuidado e um afeto silencioso. Percebi que, com ele, podia ser vulnerável sem medo, confiar sem reservas. Falamos sobre pequenas lembranças de infância, sobre lugares que nos marcaram, sobre músicas que nos emocionaram. Cada história era uma peça de nós mesmos que compartilhávamos, como se estivéssemos construindo um mosaico de memórias que agora também incluía o outro. Quando nos despedimos naquela tarde, havia algo diferente no ar. A sensação de que não se tratava apenas de encontros casuais, mas de um verdadeiro encontro de almas, de corações que, mesmo depois de tantos anos, ainda sabiam reconhecer a beleza da cumplicidade. Enquanto caminhava para casa, percebi que aquele sentimento suave e profundo, que crescia a cada encontro, tinha se tornado parte de mim. E, pela primeira vez em muito tempo, eu sentia que o futuro poderia ser não apenas esperado, mas desejado, construído passo a passo, lado a lado. O convite de Miguel chegou numa sexta-feira ensolarada. Que tal um passeio diferente amanhã?
Prometo que será um dia para se lembrar. Minha curiosidade e entusiasmo despertaram imediatamente. No sábado, encontramos-nos cedo, e ele trouxe uma cesta simples, com sanduíches, suco e algumas frutas. Mas não era só o piquenique que me animava, era a expectativa de estar com alguém que parecia transformar cada instante em algo significativo. Fomos a um bairro histórico da cidade, com ruas de paralelepípedos, cafés charmosos e pequenas lojas de artesanato. Miguel caminhava ao meu lado com uma naturalidade que me fazia sentir parte do mundo dele. Paramos para fotografar fachadas coloridas, admirar vitrines, experimentar doces típicos da região. Cada momento era simples, mas carregado de atenção e alegria compartilhada. No final da manhã, encontramos um pequeno parque escondido, com árvores antigas e um lago sereno. Miguel estendeu uma manta no gramado e sentamo-nos lado a lado. Conversamos sobre sonhos que ainda não havíamos realizado, sobre lugares que queríamos conhecer e sobre pequenas alegrias do dia a dia. Sabe, Helena, disse ele, com um brilho no olhar, nunca imaginei que pudesse encontrar alguém com quem cada detalhe se tornasse especial. Até o mais simples dos momentos ganha vida quando estamos juntos. Senti o coração disparar, não pelo romance apressado, mas pela profundidade daquela conexão. Seguramos as mãos, caminhamos descalços sobre a grama e rimos juntos ao tentar equilibrar frutas e sanduíches sem derrubar nada. Cada gesto parecia uma dança suave, um ensaio delicado daquilo que estávamos construindo juntos. Quando o sol começou a se pôr, tingindo o lago com tons dourados e rosados, percebemos que não precisávamos falar muito. Bastava estar lado a lado, absorvendo o momento, sentindo a leveza de um dia inteiro compartilhado. Naquele instante, compreendi que o que estava florescendo entre nós não era apenas um romance. Era um reencontro com a vida, com a capacidade de se encantar, de confiar e de se permitir sentir novamente. E, pela primeira vez em muito tempo, senti que cada batida do coração tinha um propósito que ele ajudava a revelar, instante a instante. O encontro seguinte aconteceu numa tarde tranquila de domingo. Miguel sugeriu um passeio pelo parque novamente, mas desta vez com uma proposta diferente. Sentar à beira do lago, observar o movimento da água e simplesmente conversar, sem pressa, sem expectativas. Cheguei com uma sensação de antecipação, mas também de calma. Havia confiança naquele vínculo que se formava, algo construído lentamente, com atenção e cuidado. Ele me esperava no mesmo banco da última vez, com um sorriso sereno, e a simples presença dele fez meu coração disparar. O mesmo coração que, desde o primeiro olhar, parecia viver um novo ritmo. Sentamo-nos lado a lado, mãos tocando-se com naturalidade. As palavras começaram a fluir, mas eram mais do que conversas banais. Eram revelações, confidências, pequenos gestos de vulnerabilidade. Eu contei histórias de minha juventude, memórias que raramente compartilhava. Ele fez o mesmo, abrindo janelas de sua vida que eu não conhecia. Num momento, olhamos para o lago e percebemos o reflexo do sol na água. Miguel apoiou minha mão sobre a dele, e o toque, simples e delicado, transmitia algo que palavras jamais poderiam expressar: presença, cuidado, carinho. Helena, disse ele, com a voz baixa e firme, sinto que estar com você é como redescobrir partes de mim que estavam adormecidas. Com você, tudo parece mais leve, mais bonito. Senti uma emoção profunda, um calor suave percorrendo meu peito. Miguel, eu sinto mesmo. As palavras saíram quase como um sussurro, mas carregadas de verdade. Ficamos ali, mãos entrelaçadas, observando o pôr do sol e compartilhando silêncio e palavras com igual intensidade. Não havia pressa, não havia exageros, apenas a entrega genuína de dois corações maduros, que aprenderam a esperar, mas que agora se permitiam sentir plenamente. Quando nos despedimos naquela tarde, o calor de nossas mãos ainda permanecia, e um sorriso silencioso nos unia. Percebi que a vida tinha nos dado algo raro, a oportunidade de recomeçar, de se encantar e de se permitir amar de forma plena, mesmo depois de tantos anos. E, naquele instante, soube que aquele não era apenas mais um encontro. Era o início de um capítulo novo, feito de cumplicidade, respeito e da leveza de um amor que chegava sem pressa, mas com a força tranquila de quem sabe esperar pelo momento certo. Os encontros seguintes se tornaram um hábito querido. Não havia pressa, mas havia intensidade na forma como vivíamos cada momento. Passeios, conversas, pequenos gestos de carinho,
Tudo se transformava em lembranças que aqueciam o coração. Numa tarde de domingo, sentamos novamente no parque, próximos ao lago onde tudo parecia mais sereno. Miguel segurou minha mão com firmeza, e por um instante percebi que não precisava mais de palavras para compreender o que sentíamos. Havia cumplicidade, confiança e uma sensação de pertencimento que nos unia de forma silenciosa. Helena, disse ele, olhando-me com ternura, nunca imaginei que, aos 66 anos, encontraria alguém que me fizesse sentir tão vivo. Sorri, sentindo o mesmo calor no peito. Eu também não, Miguel. Mas acho que a vida gosta de nos surpreender quando menos esperamos. Nosso olhar se encontrou, carregado de histórias compartilhadas, risadas, confidências e momentos de silêncio que falavam mais do que qualquer palavra. Percebi que, mesmo depois de tantos anos, era possível recomeçar, sentir desejo, afeto e amor de forma plena e verdadeira. Ficamos ali, lado a lado, observando o pôr do sol. Senti que não precisava prometer nada, nem planejar o futuro com pressa. O que importava era a presença, a confiança, o calor silencioso que nos envolvia. Quando nos levantamos para ir embora, Miguel me abraçou com delicadeza. Não havia urgência, apenas a certeza de que cada gesto carregava a força de um sentimento genuíno. Enquanto caminhávamos juntos pelo parque, senti que aquele era o início de um novo capítulo, não um capítulo qualquer, mas um que nos permitia viver o presente, redescobrir a alegria do amor e acreditar que, mesmo depois de tantas décadas, ainda há espaço para o inesperado e para o coração disparar, como na primeira vez. E assim, aos 66 anos, aprendi que o amor não tem idade, que a vida sempre reserva surpresas, e que cada instante compartilhado com alguém que nos vê de verdade é, por si só, um milagre a ser celebrado. Algumas semanas depois, percebi que minha vida tinha mudado de maneira sutil, mas profunda. Cada encontro com Miguel deixava marcas delicadas, não marcas dolorosas, mas sinais de alegria, cumplicidade e encantamento. Aprendi que não se trata apenas de paixão, mas de presença, de atenção e de descobrir, aos poucos, que alguém pode se tornar parte do seu mundo sem pressa, mas com intensidade. Naquele dia, sentamo-nos novamente à beira do lago do parque, onde tantas conversas e silêncios já haviam sido compartilhados. O sol despedia-se lentamente, tingindo o céu de cores suaves, e eu sentia a tranquilidade de quem sabe que está exatamente onde deveria estar. Miguel segurou minha mão e, com um sorriso terno, disse: Helena, cada momento com você é único. Sinto que, mesmo depois de tantos anos, ainda podemos começar algo novo. E quero que seja assim, passo a passo, lado a lado. Senti meus olhos se encherem de emoção. Miguel, eu nunca imaginei sentir isso de novo. Mas com você, tudo parece natural, como se tivesse esperado por este instante durante toda a minha vida. Nos levantamos e caminhamos lentamente, mãos entrelaçadas, sentindo a leveza de cada passo compartilhado. Não havia pressa, nem necessidade de palavras. Havia apenas nós, o parque, o pôr do sol e a sensação de que o inesperado pode transformar uma vida inteira em um capítulo de sonhos realizados. Enquanto a cidade começava a se acender com luzes suaves, percebi que aquela era a verdadeira essência do amor. Encontrar alguém que nos vê de verdade, que nos faz rir, sonhar e sentir-se viva novamente. E naquele abraço final, apertado, seguro e delicado, compreendi que o amor não tem idade. Aos 66 anos, aprendi que sempre há espaço para o novo, para a esperança e para o coração disparar, não apenas uma vez, mas sempre que alguém especial cruza o nosso caminho, como se fosse a primeira vez. E assim, com o coração leve e os olhos brilhando, descobri que nunca é tarde para amar, nem para ser amada. Porque o amor, quando é verdadeiro, chega de surpresa, transforma tudo ao redor e deixa a vida inteira mais bonita.